Irmãos, irmãs, com toda a igreja, neste domingo celebramos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Estamos com o evangelista João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a solenidade de Pentecostes encerra o ciclo pascal, que tem como centro a Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus, como vimos, envia o Espírito Santo prometido, que animou e conduziu o seu testemunho, animará e conduzirá a nova comunidade. Diferentemente de Lucas, João, que acabamos de ouvir, situa o Pentecostes no dia da ressurreição, o domingo, dia pascal que não conhece fim, dia da vitória sobre a morte. O que o Evangelho relata? O Evangelho relata que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, não é? Os discípulos fizeram a experiência da chegada de Jesus. Jesus entrou com as portas fechadas e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Desde muito cedo, a comunidade cristã começou a se reunir para celebrar. O que é celebrar? É tornar célebre. Tornar célebre tão grande acontecimento libertador, a Páscoa. Portanto, o contexto em que a comunidade está reunida é o da Eucaristia, é domingo. Daí, até hoje, o costume de, no domingo à tarde, todas as igrejas, todas as comunidades praticamente celebrarem a Eucaristia. E é na Eucaristia, até hoje, não é? Que nós comemos e bebemos do cálice do Senhor. Anunciamos sua morte, esperamos sua vinda gloriosa. Precisamos pontuar aqui para compreender bem, irmãos e irmãs, vários aspectos. O primeiro dele é que as portas estão fechadas. Bom, para Jesus ressuscitado não tem portas fechadas. Quer dizer, o aspecto negativo é o da porta fechada. O aspecto negativo é o do medo dos judeus. E o aspecto positivo qual é? Para o ressuscitado não há barreiras. Se eles fazem a experiência da chegada do ressuscitado, por sua vez, de algum modo, ele já está presente. Ele, o ressuscitado, não está mais sujeito às condições físicas do tempo e do espaço. Seu estado agora é novo e ele não pode ser mais avaliado, percebido a partir de categorias humanas. Segundo, ele saúda a comunidade com a paz. A paz, na Bíblia, é a plenitude dos bens, dos dons messiânicos. A mesma saudação de sua despedida
Eu deixo a paz a vocês, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, não tenham medo. Saudação de quem não ficou preso, cativo da morte. 3. Suas cicatrizes o identificam. Quer dizer, o ressuscitado é aquele que foi crucificado. 4. Reação da comunidade qual foi? Ao ver o ressuscitado, foi de alegria. Alegria por desfrutar, por sentir a sua presença. 5º ponto, o envio. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. 6º ponto, envio acompanhado do Espírito. Recebam o Espírito Santo. O sopro aqui, que caracteriza o receber o Espírito Santo, caracteriza a nova criação, uma vez que a primeira falhou. O homem criado por Deus, como lemos lá no livro de Gênesis, falhou, não foi fiel. Nasce assim a nova e definitiva comunidade, nova e definitiva humanidade, a comunidade do Messias, comunidade testemunha de quanto Deus é bom, maravilhoso, misericordioso. 7º ponto, a reconciliação. A nova comunidade, a comunidade do ressuscitado, vai agir na força do Espírito Santo. Ela é chamada a acolher, a perdoar, a promover a reconciliação. Esse é o caminho da igreja. É o caminho que o Papa Francisco tem insistido tanto. Sem acolhimento, sem perdão, sem reconciliação, a humanidade não poderá ter a paz. Por isso que o Evangelho é bastante claro. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. E a igreja existe para acolher, para criar fraternidade, para exercer a reconciliação. Ninguém está privado da graça, ninguém está privado do perdão. O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, ontem como hoje, é tudo aquilo que se opõe ao projeto de Deus. O pecado é aquilo que fere a vida e a liberdade das pessoas. Vai na contramão do amor de Deus. Entrar ou estar em cotidiana situação de reconciliação deve ser o normal para a comunidade cristã. O desafio do perdão e da reconciliação permanecem diante de um mundo mesquinho, marcado pelo ódio, pela mentira, pela corrupção, interesses escusos de muitos dos que estão no poder, social, cultural, econômico, religioso, comércio de pessoas, drogas e assim por diante. Permanece para a comunidade cristã, permanece para a igreja, portanto, a exigência do testemunho. Gestos concretos de justiça, gratuidade nas relações, solidariedade, dignidade é que farão a diferença e manterão a atualidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Deixemos-nos conduzir por ele. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo.